Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhes dará. Também Rei é o poder que gozo lhes trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de ouvir, deve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que vi a Jesus, a fim de me levar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Graças a Deus, irmãos, que mais uma vez nós tem concedido o Pai e podemos estar vivos, com saúde e louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome dEle. Esta noite, qual eu quero meditar com os amados irmãos e amigos que me ouvem nesta noite sobre dois caminhos. Começando por Jeremias, capítulo 21 e o versículo 8, que está escrito assim: E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que vós o caminho. Capítulo 7, verso 13, diz assim: Vai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós encontramos esta palavra tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Em Jeremias 21, 8,
é o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Isso lá no passado. Mas Deus sempre abriu um espaço para o homem. E o povo pecou, desagradou a Deus e Deus entregou a nação à mão dos inimigos. Mas com uma posição. E ele disse a Jeremias, e ele diz a este povo, então ele diz: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, para o homem escolher. Aí o verso 9 diz assim: o que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou da pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus, que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Então Deus propôs para a nação de Israel, aqueles que ficassem, morreria. E os que quisessem sair, ele abriu um caminho. Isso no passado. Mas nós, meditando para os nossos dias, temos também aqui os dois caminhos. Não existe um terceiro caminho e também não existe só um caminho, é dois caminhos. Então é duas qualidades de pessoa, um anda num caminho, o outro anda no outro. Um anda no caminho da vida e o outro anda no caminho da morte. Então nós encontramos a palavra de Deus, é preciosa. Eu quero meditar ainda nesta noite uma palavra ainda que está em São João, no capítulo 8, verso 47. São João 8, 47. A palavra diz assim, porque muitas vezes a gente fala algumas palavras e às vezes tem pessoas que ela não gostam de ouvir. Então eu não estou aqui para pregar religião para esse ou para aquele. Nós estamos aqui meditando sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida e o caminho que estamos trilhando. Então São João 8, 47 diz assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Quer dizer, Jesus estava pregando a palavra, eles que Jesus era samaritano e tinha demônio, porque eles não queriam ouvir a palavra de Jesus. Mas ele disse: quem é de Deus, escuta. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Olha para o irmão, para o amigo que está do seu lado, pergunta para ele assim: você é de Deus? Perguntou? Então quem é de Deus vai ouvir a palavra. Em São Mateus, no capítulo 7, o verso 13 e 14, dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Existe um caminho que o fim dele é a perdição. E a Bíblia diz: e muitos são os que entram por ela. Muitos entram, tem a porta larga, caminho largo. Porta estreita, caminho estreito. E aí o verso 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, não é muito fácil andar no caminho estreito. Porque o caminho largo, a pessoa faz tudo o que ele quer. Deus dá liberdade ao homem para ele ser o que ele quiser. Ele fazer o que ele quiser. Deus não obriga ninguém a amar ele. Deus não obriga ninguém a seguir a ele. Jesus um dia disse assim: se alguém me segue, olha bem, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ir comigo, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim. Ele disse: vocês são obrigados a vir comigo. Não, o homem tem liberdade de escolher o caminho que ele quer andar. Só que esses dois caminhos, todo caminho tem um fim. Todo caminho tem um fim. E a Bíblia diz ainda em Hebreus que diz assim: e ao homem é ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Olha bem, ao homem é ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer que lá no fim
lá no final desses dois caminhos tem um lugar. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o final de cada caminho. Nós olhamos aqui a palavra de Deus em Provérbios capítulo 15, o verso 24, diz assim: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Olha aí, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, olha bem, tem um caminho subindo e um caminho descendo. É interessante. E ainda mais, Provérbios capítulo 15, o verso 24. E Provérbios 14, o verso 12. Nós vamos ainda meditar mais nesta palavra. Olha bem, Provérbio 14 e o verso 12 nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, muitas vezes a pessoa não examina o caminho que está andando e talvez está pensando que está certo e não está. Como eu posso saber se estou certo ou não? É através da palavra de Deus, porque ela é a bússola, é ela que nos guia. Então está aí. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim, ou o fim dele, são os caminhos da morte. E continua ainda mais. Há caminho, como é importante meditar. Há caminho que ao homem parece perfeito. Ponto aqui, não tem ponto, mas eu vou parar aqui, perfeito. Aí, Eclesiastes, capítulo 7, e o verso 29 diz assim: vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscaram muitas invenções. Então, por que isso? O caminho do Senhor, Provérbios 10, 29 diz assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Percebeu? O caminho de Deus é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Então aí o escritor de Eclesiastes diz: vede isso tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então Deus fez o homem perfeito. No princípio criou Deus os céus e a terra. No começo criou Deus os céus e a terra. E a terra era vazia. Mas Deus preencheu, criando os animais, as aves, os peixes. Ele criou todas as coisas. É triste que tem muitas pessoas que não acreditam nesta palavra. E o que tem a ver esta palavra com a leitura que eu fiz? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é a santidade. Às vezes você pode parar assim, meditar e dizer assim: quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Olha bem, quem eu sou? De onde eu vim? Para onde estou indo? Olha bem, é a vida de cada um. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, que diz assim: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Para muitos, morreu, acabou. Alguém até um dia me disse: que é isso, pastor? Morreu, acabou, morreu, encerrou. Encerrou para o animal que não tem espírito, mas o homem, ele é espírito, alma e corpo. O animal morre, acabou, mas o homem, a mulher, não. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então, meus queridos, nós estamos meditando sobre dois caminhos: o da vida e o da morte. Um que sobe, um que desce. Pergunta para o amigo, para a irmã que está do seu lado, diz: no qual caminho você está? Naquele que está subindo ou para aquele que está descendo? A realidade é esta. Se você acreditar, é. Se não acreditar, nem por isso deixa de existir esse caminho. Entenderam? Então, meus queridos, nós temos que meditar sabendo de onde nós viemos,
Nós viemos de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas nós vemos aí muitas teorias, muitas pessoas dizendo e fazendo grandes estudos, gastando bilhões para descobrir a origem do homem, de onde o homem veio, porque não aceita que Deus fez o homem. E existe até a loucura de alguém que diz que o homem veio do macaco. O macaco veio primeiro, Deus criou o macaco, Deus criou todos os animais e o homem foi a coroa da criação. Quando Deus criou todas as coisas, aí sim ele encerrou a criação fazendo o homem. E colocou o homem para governar, domínio sobre os peixes, domínio sobre as aves, domínio sobre tudo. Ele entregou na mão de Adão para ele dominar. Então, Adão é o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. Ele era perfeito, ele era santo, semelhante, aparecia com Deus. Mas desde o dia que ele pecou, ele perdeu isso. E quando ele perdeu isso, foi colocado fora do paraíso. E aí as consequências veio, a morte. Logo Caim mata Abel. E aí logo daí veio um outro filho por nome Sete. E esse começou a buscar a Deus. E continuou a linhagem até que veio Jesus. Então Jesus veio para colocar diante de nós dois caminhos. Um caminho que sobe e um caminho que desce. E eu quero continuar com vocês meditando mais aqui. Nós encontramos aqui os dois caminhos. Nós lemos a palavra, que ela é muito maravilhosa. Em São João, capítulo 10, nós vamos ler uma palavra que é muito interessante. Jesus disse em São João, capítulo 10, verso 9. Nós lemos, disse assim, porta larga, porta estreita. E aí alguém disse assim, mas como é que eu faço? Onde é que eu vou achar essa porta? Aonde que está a porta do caminho estreito? Que é o caminho da vida. Jesus responde, São João 10, verso 9, diz assim, Jesus disse assim, ó, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. São João 10 e 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha aí Jesus respondendo, ele disse, eu sou a porta do amor, a porta da salvação, a porta da felicidade, a porta da alegria, a porta da cura e a porta do céu. E ele disse, e ainda tem mais, falando de caminho, São João 14, o verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então daí, meu querido, minha querida, que me ouve nesta noite, Jesus é a porta. Olha aí, Jesus disse, eu sou o caminho. E ele veio e inaugurou este caminho. Um dia alguém disse assim, mas como é que pode? Ele é o caminho, eu vou andar sobre ele. Quer dizer, é um caminho espiritual. Ele desceu de lá. O céu estava cerrado, o céu estava fechado, ninguém poderia adentrar o céu. Mas ele desceu do céu. Ele era Deus, ele é Deus e continua sendo Deus. São João capítulo 1, verso 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. São João 1,14, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia se viu a sua glória como unigênito do Pai. Quer dizer, ele mandou seu filho para abrir o caminho de volta do homem para Deus. O homem estava separado desde que Deus colocou Adão fora do paraíso. Ele não viu mais Deus. Deus falava com ele depois, mas ele não viu mais. Ele foi colocado fora. Então, Deus enviou seu filho. Ele se fez carne e habitou entre nós. Desceu, que nós estamos em 2020. São 2 milênios passado que ele nasceu numa manjedoura. Ele cresceu. Aos 12 anos deu lição para os doutores no templo. Depois foi ao Jordão, foi batizado por João Batista. Depois foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o mesmo Satanás, o mesmo demônio que entrou no paraíso e enganou Eva, ele se apresentou para Jesus quando Jesus estava em 40 dias em jejum. E a Bíblia diz que ele teve fome.
Aí chegou Satanás para ele, e só que ele não se apresentou para Jesus que nem Eva numa serpente, ele apresentou ele mesmo. Quando ele viu Jesus com fome, ele disse, agora é uma oportunidade, porque ele não queria nunca que Jesus fizesse o trabalho que ele veio para fazer, quer dizer, abrir um caminho para o céu para o homem. O diabo sabia disso, porque ele acompanhou Jesus desde o nascimento. Até então nunca tinha nascido um homem nascido de uma virgem, e nasceu, ele seguia os passos, ele conhecia Jesus, ele sabia. Então, porque o diabo também conhece Bíblia, o diabo também cita a Bíblia para alguém. E a Bíblia ainda diz que ele crê, que até estremece, mas não obedece. Então, crer na Bíblia, entender a Bíblia é uma coisa, obedecer a Bíblia é outra coisa bem diferente. Então, quando ele viu Jesus com fome, ele disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele foi com Jesus para o pináculo do templo, que era muito alto, e citou o Salmo 91, verso 11 para Jesus. Disse, pula lá embaixo, salta daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece em alguma pedra. Jesus disse, vai, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. 2-0 para Jesus, né? Aí levou Jesus lá no pináculo do templo, num lugar muito alto, mostrou toda a glória do mundo, e disse, tudo isso eu te darei, se prostrar e me adorar. Então a minha vida e a sua vida estava em jogo. Se Jesus adorasse ele, estava perdido. Mas Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o capeta catou a trouxa dele e foi embora. E Jesus seguiu o seu ministério. Jesus começou a ir a curar os enfermos, ressuscitar morto, curar os cegos, surdo, mudo, aleijado, parar a tempestade. Jesus fez grandes milagres, mas é ó que ele foi para a cruz. Para que eu pudesse nesta noite estar pregando para você esta palavra, um santo morreu numa cruz sem nenhuma culpa. Levou a minha e a sua culpa, o meu e o seu pecado, para que abrisse esse caminho que sobe para o céu. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recapitulando aqui, ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu olho para essa palavra, que diz aqui, olha bem, eu quero ir para o Salmo 23. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, quando você lê o Salmo 23, alguém diz assim, mas por que pastagem? Porque ele considera, nós somos o rebanho de Deus. Ele é o supremo pastor. Então, no Salmo 23, que é muito conhecido, mas às vezes as pessoas lêem, mas não param. Então, Jesus, aqui a palavra diz assim, ó, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A felicidade do homem e da mulher de ter Jesus como seu supremo pastor. E ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí diz assim, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente à água tranquila, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quer dizer, habitar na casa do Senhor não é simplesmente a casa onde nós vamos ali e fazemos o nosso culto, que é no momento está fechada, por esse problema que veio dessa doença, está fechada. Mas nós estamos em casa adorando a Deus, mas a casa que nós vamos habitar por longo tempo é o céu. É o céu. E Jesus é o caminho do céu. Então por isso que ele colocou diante do homem dois caminhos, para o homem escolher, o da vida e o da morte. Então tem razão dele dizer
aqui entrará, sairá e achará pastagem, considerando assim como que nós somos o rebanho dele. Então, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar saúde. O Senhor é meu pastor, não vai me faltar alimento. O Senhor é meu pastor, não vai faltar nada. Por quê? O Senhor é meu pastor. Quem tem ele como seu supremo pastor, não vai lhe faltar nada, porque ele supre todas as nossas necessidades, físicas e espirituais. Ele é a fonte, ele é a porta da salvação, ele é a porta da alegria, ele é a porta da felicidade. Mas eu quero ainda meditar com vós, nesta noite, uma palavra que eu meditei e marquei aqui, para nós meditarmos um pouco mais nesta palavra do Senhor, quando diz assim, olha, para o sábio, voltando para Provérbios 15, 24, que eu estou no assunto, para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Esta palavra sábio, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 18 e 19. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18 e o verso 19. Diz assim, porque o sábio aqui, para o sábio, essa sabedoria aqui não é sabedoria humana. Porque é muito bom, nós temos hoje muitas pessoas estudadas, e eu sempre aconselho a igreja, os jovens, para que se estudem. Eu sempre aconselho para que estudem. Então, nós temos que estudar. Só que tem uma coisa, o estudo secular não nos ensina as coisas espirituais. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18 e 19, nós encontramos um homem que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, doutor, antes Saulo de Tarso, formado aos pés de Gamaliel, um grande mestre do passado. Ele era doutor, Saulo de Tarso, doutor. Mas depois ele não tinha o conhecimento espiritual realmente das coisas. E ele escreveu aqui, ó, 1 Coríntios 3, 18, falando sobre a sabedoria do homem. Olha só, ninguém se engane a si mesmo. Olha só, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, olha só, ninguém se engane a si mesmo. Então, tem muitas pessoas que ele quer ensinar com a sabedoria humana. Ele lê a Bíblia, tem muita gente com a Bíblia na mão e pregando mentira. Tem muita gente com a Bíblia na mão e não prega a realidade, a verdade pura e imaculada. E nós encontramos, então, que a Bíblia também diz que no fim dos tempos, amontoarão para si doutores e pregarão doutrina de demônios. Eu não quero dizer aqui que esses doutores, é você que está me ouvindo, que é um doutor, que se formou para muitas coisas, para os engenheiros. É muito ótimo isso. As pessoas estudadas, a tecnologia avançada, é muito ótimo. Só que não pode misturar material com a espiritual. Então a sabedoria de Deus é acima do homem. Então não adianta nós queremos interpretar a Bíblia com a nossa sabedoria. Por isso que Paulo escreveu pesado aqui. E nós encontramos ainda em 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, nós vamos meditar uma palavra. Olha bem, 2 Timóteo, capítulo 3, extrema corrupção nos últimos tempos. Eu estou dentro da mensagem da semana. Olha bem, extrema corrupção nos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. É uma extrema corrupção. Pega lá do alto e vem até o baixo. Olha aqui, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só, nós não estamos num tempo trabalhoso, num tempo difícil. Sabe isso, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Deste, afasta-te. Olha só o que a palavra está dizendo. Olha o tempo que nós estamos dizendo. Então eu não estou misturando. Nós temos um caminho para o céu, um caminho que Deus vai nos levar para morar lá. Como a gente acabamos de cantar, eu aqui e a minha esposa, o hino, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Então nós estamos indo e nós estamos vivendo isso aqui. Analisa se não é essa a realidade do mundo. Vou ler de novo, para alguém que nunca leu isso. Está aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Olha que trabalho, olha que luta dos governos, olha o presidente da república, olha os governadores, olha as autoridades, olha a briga, um proíbe aqui, o outro abre ali, é uma briga, é uma guerra, porque cada um luta, tá entendendo? E alguém até aproveita desse trabalho, dessas coisas, para criar mais confusão. Mas por quê? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha bem, essa é a situação da humanidade sem Deus. Tá? Então, fala para mim, essas qualidades de homem, no qual caminho está? Deu para entender? Porque os dois caminhos, da vida e da morte, você acha que um avarento, um presunçoso, olha só, um blasfemo, um desobediente a pais e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, uma pessoa dessa qualidade está no qual caminho? Está no caminho da vida? Nunca. Está no caminho que sobe? Nunca. Está descendo. Está descendo. Não está no caminho que sobe. Então, meus queridos, é dois caminhos. Então, por isso que o mundo está desta maneira, por falta, de ler esta palavra, de meditar. E nós vemos que a Bíblia, há anos passados, era proibido de ler. Eu me lembro que eu não sou de hoje. Eu já estou com meus 75 anos. Eu aceitei Jesus, o meu pai aceitou Jesus, eu tinha 3 anos de vida. Cresci na igreja servindo a Deus. Eu me lembro que os avós diziam, os avós falavam do fim do mundo, falavam que haveria de vir a fome, haveria de vir, quer dizer, tudo que os antigos diziam, eles diziam, eu ouvia, mas não podia ler Bíblia. Disse, não pode ler Bíblia que fica louco. A Bíblia cura louco. Tem gente que é louco porque não lê Bíblia. Se lesse Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, cura louco. Está cheio de louco aí porque não encontrou a palavra que cura. Alguém disse, mas pastor, você pega pesado, nós estamos numa hora difícil, precisa falar de amor. Ah, é? Falar de amor? Ah, não, Deus é bonzinho. Ah, é? Deus é bom, é. Só que quando Adão pegou, ele pegou para o colarinho e foi para fora. Deus é amor, mas é justiça. Ele não é mais amoroso que justo. O amor, a justiça são paralelos. Ele não é mais justo do que amoroso e nem mais amoroso. 20, o verso 11 ao 15. Tá? E existe o tribunal de Cristo. Os salvos, quem está no caminho estreito, ele não vai, de forma alguma, ele vai deparar com o trono branco. O caminho estreito leva o homem diante de
para receber galardão. Paulo escreveu isso. O salvo, o caminho estreito, leva o homem, a mulher, ao tribunal de Cristo para receber prêmio pelo que ele fez aqui certinho no mundo. Ele vai ganhar prêmio, galardão de Deus no céu, no tribunal de Cristo, por ser um marido fiel, por ser uma esposa fiel, por ser um filho fiel, por ser uma pessoa correta, servir a Deus. Ele vai no fim do caminho estreito ter um tribunal para receber galardão. Para receber galardão. Está entendendo? Então, eu não estou fugindo do título da leitura que nós meditamos. Então, nós vamos chegar lá e vamos encontrar Jesus no tribunal, receber galardão e entrar para as bodas do Cordeiro, tá? Agora, quem está no caminho largo, você quer ver? Estou demorando um pouco hoje, porque não podemos deixar a mensagem pelo começo. Então, o caminho estreito, olha bem, o caminho estreito vai conduzir o homem ao tribunal de Cristo para ser premiado, receber galardão, entendeu? Para receber galardão, ser coroado com a coroa da justiça, ou com a coroa de glória, e entrar para as bodas do Cordeiro, e o próprio Jesus vai servir a mesa. Tribunal de Cristo para quem está no caminho estreito. Agora, quem está no caminho largo vai deparar com o quê? Não é com o tribunal, é com o trono branco. Apocalipse capítulo 20, o verso 11, diz assim, o juízo final. Diz a palavra do Senhor assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Ponto. E abriram-se os livros. Diga os livros. E abriu-se outro livro. Olha o destaque. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Hoje existe um inferno para quem desce para lá sem Deus. Mas até o inferno vai para o lago de fogo, para um inferno maior. Está aqui, olha. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o caminho estreito leva ao tribunal para receber prêmio e gozar com Cristo na cidade santa. O caminho largo leva o homem para o trono branco. E quem chegar diante desse trono, o juízo será sem misericórdia. Nesse aqui, no trono branco, não precisa nem Deus perguntar para ele, o que você fez lá no mundo? Não vai precisar perguntar, porque tudo que ele fez aqui no mundo e morreu sem Deus, está aqui, ó. Abriu-se os livros e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Tudo que o homem pratica, está escrito. Tudo que o homem fala de errado, está escrito. Tudo que o homem pensa de besteira, está escrito no livro. O homem será julgado pelo que diz, faz e pensa. Se você acreditar, querido, é. Se não acreditar, nem por isso deixa de ser. Então pergunto para você, qual caminho que você está? Está no caminho estreito para encontrar com Jesus, ir para o tribunal de Cristo, ir para as bodas do Cordeiro? Ou está no caminho largo para ir para o trono branco e depois ser lançado no inferno? Entendeu, querido? Essa é a verdade. Essa é a verdade para eu e você. Se a humanidade parasse, lesse isso e acreditasse, agora é claro, muitos não acreditam. Quantos que dizem que Deus não existe, imagina, né? E zombam de Deus. Olha o que fizeram no carnaval. Fizeram lá um negócio lá dizendo que era Jesus, e pisava nele, xingava, fizeram toda aquela besteira toda. Falando que Jesus é gay, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Vai chegar um dia que vai deparar com ele.
Entendeu? Agora, ele é tão bom que ele ainda perdoa essas pessoas. O homem pode ser o maior pecador. Para a prova, Jesus na cruz, para morrer, à direita um ladrão, à esquerda outro ladrão. No meio de dois pecadores, condenado à morte na cruz, porque merecia morrer na cruz. E Jesus no meio. E quando eu olho para esses dois homens, eu vejo os dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho do céu e o caminho do inferno. A porta estreita e a porta larga. O caminho estreito e o caminho largo. Então o caminho largo o homem faz tudo o que quer. Só que quando chegar no fim, está aqui, E tem muitos que não acreditam. Quando chegar na hora, dizem, nossa, eu ouvi lá. Aí é tarde demais. É tarde demais. Então, meus queridos, aqui está essa realidade. Aí Jesus no meio. E aí, um morrendo ali, sabia que ia morrer, e falava, se tu é o Cristo, desce da cruz. Se tu curou os outros, salvou os outros, agora está morrendo, desce daí. Se você descer aqui da cruz, eu vou crer em você. Aí o outro repreendido e disse, você não teme a Deus não, estando na mesma condenação? E nós estamos condenados porque merecemos, que somos maus, mas este nenhum mal fez. E disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E os três iam morrer na cruz, como morreram. Aí Jesus, ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu? Então lá na cruz eu já vejo dois caminhos. Um morrendo na miséria e xingando Jesus, culpando Jesus. E o outro na miséria, mas arrependido. Então o homem, ele não vai para o inferno porque peca. Sabe por quê? Ele vai para o inferno porque não arrepende do pecado. E Jesus não está preocupado com o seu pecado. Ele está preocupado com você, que você pare de pecar, aceita ele para morar no céu. Deu para entender? Essa é a realidade. Então, meu querido, se você não tem Bíblia, está me ouvindo, compre uma Bíblia, examine, veja o que está escrito na Bíblia, porque isso aqui é infalível. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidado é nela a vida eterna. Jesus disse, vós errais por não conhecer as Escrituras. E eu disse há minuto atrás que no começo era proibido ler Bíblia. E hoje existem autoridades no mundo, tem autoridades no mundo que estão dizendo que a Bíblia está extravasada, que a Bíblia está a jogar no lixo. Você vai fazer um novo livro, porque ela não vale mais. Sabe por quê? Porque quando lê, pega no pé dele. E não quer ouvir. Mas não adianta, você não quer ouvir, mas vai chegar naquele dia, vai deparar com o trono branco. Querido, quem está, vamos terminar a mensagem. Olha bem, quem está no caminho estreito, está no caminho da vida. Vai entrar no céu para as bodas do Cordeiro. Quem está no caminho largo, vai deparar com o juízo final. Quem aceita Jesus como Salvador, pode ser o maior pecador. Ele pode ser o maior assassino. Ele pode ser o homem mais perverso, ser a pessoa mais perversa. Que Jesus não veio morrer para os bons. Não, ele não morreu para os bonzinhos, não. Alguém um dia criticou Jesus, ele disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os bons, eu vim para os ruins. Entendeu? Ele veio para... E por isso que ele está em São João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna é caminho estreito, vida eterna. Caminho largo, morte eterna. Caminho estreito, céu. Caminho largo, inferno. Caminho estreito, Deus. Caminho largo com o diabo no inferno. Porque Deus não criou o inferno para os homens. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que serve o diabo vai com ele para o inferno. Então, meu querido, não adianta. Não tem um terceiro caminho. Não tem dois caminhos. O da vida e o da morte. E Jesus é o caminho vivo. Ele diz, eu sou a porta. E ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe. Creio que vocês ouviram essas palavras e creram. E eu li no começo que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que me ouviu. Que Deus abençoe você, meu amigo. Se você quiser aceitar Jesus aí onde você está, você pode aceitar. Eu vou fazer um apelo.
Se alguém ouviu esta palavra e quer aceitar Jesus como seu Salvador, quer parar de andar no caminho largo e entrar para o caminho estreito, quer parar de andar no caminho que está descendo e passar para o caminho que está subindo, só você, aonde você está aí, ó, levantar sua mão assim e aceitar Jesus como Salvador. Ele vai te abençoar, você e a sua família. Porque hoje está uma coisa terrível no mundo, um desespero no mundo. É um desespero, o mundo todo em aflição. Mas vai haver um dia que a aflição nem se compara o que vem por aí. Então, meu querido, siga Jesus. Eu estarei orando pelos enfermos. Se tiver pessoas enfermas, se tem alguém enfermo, com alguma enfermidade, seja qual for, você tiver fé, eu vou orar por você. Porque Jesus, quando Ele mandou nós pregar, Ele ensina por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Querido, se tu está enfermo, coloca a sua mão na cabeça aí. Isso, põe a sua mão. Eu não alcanço a sua cabeça para pôr a minha mão, mas põe a sua mão. E põe a mão com fé. Jesus vai pôr a mão dele sobre a sua mão e vai te curar agora. Ele vai te dar saúde, porque ele tem poder para te curar do alto da cabeça. As plantas dos pés, na carne, no sangue, nos nervos, nos ossos, todo o organismo. Põe a mão na cabeça, eu vou estar orando por você. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento, Pai querido, a tua palavra diz para nós, tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Pai querido, se tem alguém enfermo neste momento, se tem alguém doente neste momento, que está me ouvindo, essas palavras não são minhas, são palavras tuas, Senhor. Eu falei a tua palavra, põe as tuas mãos agora, Senhor, sobre a mão desta pessoa que está com a mão na cabeça. Põe a tua mão sim sobre a mão dele e vai curando ele, curando ela, do alto da cabeça, as plantas dos pés, toda a enfermidade deste corpo vai saindo. Em nome de Jesus, toda doença, toda dor, todo mal vai saindo. Repreenda essa enfermidade, repreenda esta dor, repreenda esta doença. Para a glória do Pai, está repreendido toda essa enfermidade em nome de Jesus. Meu querido, nós estamos encerrando. Sábado nós estaremos novamente trazendo uma palavra. E domingo também uma palavra. E nós continuamos ainda assim. Está uma guerra aí. O presidente até liberou. Se nós quiser ir para a igreja, pode. Mas aguenta aí, tá? Aguenta aí. Para não ficar... Alguém não vai aceitar. Vai virar aquele rolo. Então fica na sua casa sendo crente. Eu estou com saudade de ver vocês, tá? Estou com saudade de vocês, de ver o rosto de cada um. Você tem a felicidade de poder estar me vendo, né? Mas eu não estou vendo. Mas Jesus está vendo eu. Você é de graça e força para a glória do Pai. Nós agradecemos a todos. Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa bênção. Pai, agora abençoa todo o teu povo, toda a igreja do Senhor na face da terra, todos os teus filhos aqui, Senhor, a igreja aqui, aonde nós trabalhamos juntos. Abençoe cada criança, cada pai, mãe, toda a família. Nos dê graça, nos abençoe. Senhor, e afasta, Senhor, essa coronavírus. Afasta essa doença, não deixe essa praga, essa peste chegar aqui, Senhor. Fecha as portas de Conchal para essa doença, Senhor. Fecha as portas, não deixe essa doença maligna chegar aqui. Nós não somos melhor do que ninguém, mas nós cremos no Senhor. Afasta para longe de nós essa praga, Senhor. Que essa doença não chegue aqui. Oh Deus, eu estou repreendendo essa doença em nome do Senhor, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um desde agora e sempre. Todos diga amém. Até sábado à noite, em nome de Jesus. Uma pessoa aceitou Jesus. Uma pessoa aceitou Jesus? Eu vou orar por você. Jéssica Luz. Jéssica Luz. Jéssica Luz, aceitou Jesus? Vou orar por você, filha. Pai querido, tem misericórdia da tua filha, que te aceitou como Salvador. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor não perdoa a prestação nem salva a prestação. A pessoa levantou a mão, já saiu do caminho largo, passou para o estreito. Se Jesus vir esta noite buscar a igreja, filho, você vai subir, porque Jesus te ama. Jesus é aquele que junto com ele, se hoje mesmo estará comigo no paraíso. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. E vá para a igreja. O dia que abrir a igreja, que tiver os cultos, vai lá congregar. Eu quero conhecer você pessoalmente. Está abençoado você e a tua família, em nome de Jesus.
Amém.